Retomamos este debate também com o contributo do psicólogo Tiago Pereira, que integra, é membro da direção da Ordem dos Psicólogos. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Na primeira fase da pandemia, a TSF tinha aqui um programa em parceria com a Ordem que se chamava Sem Medo do Medo. Esta seria a altura de termos medo? Muito bom dia, Manuel Cássio, muito bom dia a todos que nos ouvem. Eu acho que é uma excelente questão relativamente ao medo, mas eu creio que importa que nós percebamos um pouco onde nós estamos hoje e que ajudará provavelmente a explicar porque é que nós não temos esse tal medo que tínhamos nesta primeira fase. Como é que se explica esta anestesia perante as mortes e a situação do Serviço Nacional de Saúde? Eu diria que, eventualmente, nós até podíamos pegar exatamente na pergunta que serve de mote se nós precisamos de um sobressalto cívico. O que eu diria, Manuel, é que se nós tivéssemos, por exemplo, não no dia 19 de janeiro de 2021, mas no dia 19 de janeiro de 2020, e eu lhe intervisse aqui no fórum e lhe dissesse um pouco daquilo que serão as restrições que nós hoje estamos a viver, e lhe perguntasse o que é que achava se nós estaríamos a necessitar de um sobressalto cívico numa situação dessa natureza, toda a gente se questionaria porque é que eu estaria a perguntar isso. É claro que precisaríamos de um sobressalto cívico, e isso demonstra muito a capacidade de adaptação que nós tivemos, ou seja, nós adaptamos a um nível de restrições que nos fazem hoje perguntar se nós necessitamos de um sobressalto cívico. Mas esta adaptação que nós todos temos tem limites, ou seja, a capacidade de adaptação que o ser humano tem e que a pessoa tem não é ilimitada. E nós, quando enfrentamos a pandemia que estamos a enfrentar, a população portuguesa era já uma da população da Europa, dos países da Europa, que apresentava mais dificuldades e mais problemas de saúde psicológica. E havia um conjunto de fatores que o explicavam, nomeadamente a baixa educação e o baixo nível de competências socioemocionais, mas também a baixa literacia em saúde, os níveis de pobreza e exclusão, de desemprego, de precariedade, o isolamento e a solidão, também muita inacessibilidade a serviços, por exemplo, de psicologia, mas de saúde mental no geral, e a inequidade neste acesso. E se nós olharmos para todos estes fatores, eventualmente com exceção da literacia que nós hoje aqui estamos a fazer, olhar um pouco melhor para nós, para nos compreendermos um pouco melhor e como é que nós podemos viver com bem-estar, todos eles pioraram. Ou seja, nós temos hoje mais pobreza e mais exclusão, temos hoje mais isolamento e temos hoje mais solidão, temos hoje mais portugueses com um sofrimento psicológico muito, muito significativo e a acessibilidade aos serviços não melhorou. Então, como é que se explica que, com aquilo que temos perante os nossos olhos mais grave, uma situação muito mais grave, estejamos anestesiados, voltando a utilizar esta palavra? Explico desta forma, ou seja, nós estamos com menos apoio, como eu lhe dizia, e isso faz com que nós, do ponto de vista emocional, estejamos mais frágeis. E a fragilidade emocional condiciona a forma como nós estamos preparados para adotar determinados comportamentos. Eu dou um exemplo muito concreto. No primeiro dever de confinamento obrigatório, houve uma polémica grande relativamente a uma medida que foi tomada relativamente aos funerais e às restrições aos funerais. Sem eu me posicionar sobre essa medida, porque essa medida teria que sempre consequências, a explicação que as autoridades deram para essa medida era que as pessoas, nesse contexto, tinham uma fragilidade emocional tão particular que não lhes permitia adotar comportamentos de segurança. E este é um bom exemplo para percebermos como é que nós estamos hoje. De facto, nós emocionalmente, estamos mais frágeis e isso condiciona a forma como nós estamos disponíveis para adotar comportamentos. A isso soma-se a questão do medo. Efetivamente, nós hoje temos menos medo, há uma percepção de risco inferior, que é algo que seria também importante que nós tivéssemos presente, e nem sempre as decisões e a comunicação das decisões têm acompanhado esta dificuldade, ou seja, esta barreira que se coloca ao comportamento. E aqui a questão é que, provavelmente, nós temos que ser mais diretivos neste momento, apoiar mais as pessoas a adotarem determinados comportamentos que são esperados nesta situação. E isso não se faz com a comunicação negativa que nós temos assistido, ou seja, não é culpabilizando as pessoas por não se comportarem de determinada forma, ou não é ilegitimando o cansaço que as pessoas sentem que é normal, é antes aceitando que as pessoas têm mais dificuldades hoje para adotar determinados comportamentos e agindo em coerência com isso, sendo provavelmente mais diretivos em algumas informações que são dadas à população, mas também apoiando a população a que adote determinados comportamentos, colocando determinadas barreiras. E esta comunicação negativa tem ainda um outro efeito, que é, à medida que nós passamos
de uma comunicação em que utilizávamos mobilizadores sociais, víamos artistas, víamos jornalistas, víamos jogadores de futebol a suscitarem, a apelarem aos portugueses para adotarem determinados comportamentos, víamos drones a filmarem as nossas cidades vazias. Hoje o que vemos são drones a procurarem filmar pessoas na rua. Vemos poucos mobilizadores sociais nas televisões, nos médias no geral. Vemos pouca comunicação pela positiva, apresentando os exemplos positivos, e antes disso vemos a procura de alguma naturalização e generalização daquilo que é o comportamento desadequado, muitas vezes filmando pessoas que umas estão de facto a ter comportamentos desadequados, mas outras estão a fazer o seu exercício físico, que é tão importante neste momento e que para algumas pessoas é o único espaço e tempo que as pessoas têm de alguma paz e de algum isolamento, que é tão importante neste período, tornando quase natural aquilo que são os comportamentos adequados. E, portanto, desse ponto de vista, do ponto de vista da comunicação, nós temos que ser, de facto, mais diretivos nas indicações que damos, mas temos que voltar a uma comunicação pela positiva, compreendendo e aceitando que as pessoas estão cansadas, estão fadigadas e, portanto, cometem mais erros, mas ajudando-as a adotarem um comportamento positivo, procurando mobilizadores que nos apoiem nesse processo e personalizando as mensagens. Ou seja, ouvíamos agora um ouvinte anterior, ou alguém que participou nas redes sociais, dizendo dos grupos de jovens. Ora, nós temos que comunicar de uma forma mais personalizada para estes grupos de jovens. A comunicação não chega da mesma forma a todas as pessoas a todo o momento. E, portanto, temos que ter também, desse ponto de vista, um sobressalto para que podemos chegar a comunicar com estes jovens, atribuir-lhes também um propósito para aquilo que nós estamos a viver e para aquilo que pode ser o seu comportamento de apoiar o nosso sistema. Creio que isso é absolutamente fundamental. Ou seja, a nível da comunicação política, e aqui política tanto da comunicação institucional, tanto em termos políticos como das autoridades de saúde, chegados a este ponto não funciona aquela comunicação dizer tu és culpado, tu estás a falhar. Porque isto pode suscitar aqui muito o passa-culpas, não, o culpado és tu porque não tomaste as medidas e eu não tenho culpa nenhuma. Com toda a certeza. Aliás, todos os estudos o indicam. Nunca a comunicação negativa foi produtiva na adoção de determinados comportamentos. Antes, pelo contrário, nós devemos legitimar as dificuldades que as pessoas sentem, o cansaço que a pessoa sente, e temos que tomar decisões e comunicar as decisões de acordo com essas barreiras que se colocam hoje ao comportamento das pessoas, que são distintas da que se colocavam em março de 2020. Aliás, esse fenómeno está a gerar outro problema, que é alguma crise de desconfiança, porque há hoje menos confiança na sociedade, quer nos políticos, quer muitas vezes nos profissionais da ciência, quer até nos mídias. E isso faz com que, por exemplo, os fenómenos nas redes sociais, como o obscurantismo e alguma atitude pseudocientífica, possa popular mais, e isso condiciona e gera crises de desconfiança, que são, aliás, muito propícias para que nós, de facto, as procuremos, porque, na verdade, numa situação em que nós estamos com pouco controle sobre o nosso comportamento e sobre aquilo que nos acontece, nós procuramos muito nos outros a responsabilidade por determinados problemas e, portanto, estamos a concentrar menos naquilo que nós podemos fazer e naquilo que é o nosso comportamento, a forma como eu posso cuidar de mim e como com o meu comportamento eu posso ajudar o meu país numa fase muito, muito difícil, e a concentrarmos mais no comportamento dos outros que nós não controlamos, nesta atitude de procurar os comportamentos desadequados, que na verdade só legitima a desconfiança e só legitima o comportamento inadequado. E, portanto, essa é uma questão... eu apelo a que nós voltemos a uma comunicação pela positiva. Lembremos que nós somos os mesmos portugueses que em março e abril de 2020, em grandes dificuldades, demos uma resposta importantíssima para um momento em que precisávamos de, como se dizia, achatar a curva apenas e só, Manuel, e lembro isto, para nos prepararmos para o que viria depois, para as segundas e terceiras ondas, ainda com uma vacina a milhas de distância. Nós hoje não estamos nessa situação. Nós estamos nas semanas mais difíceis e mais duras da pandemia que atravessamos, mas estamos também, ao mesmo tempo, graças a um grande esforço da ciência, a semanas de ter a nossa população e os nossos grupos vulneráveis imunizados. E, portanto, estamos a semanas de resistirmos como resistimos em 2020, de estarmos um pouco melhor e de paulatinamente podermos começar a voltar, muito paulatinamente ainda, mas a diminuir restrições e provavelmente a voltar a uma vida um pouco mais normal ou natural como tínhamos antes, recuperando aquilo
que enquanto seres humanos tão precisamos, que são as outras pessoas, o contacto com as outras pessoas e, espero eu, investindo na recuperação psicológica das pessoas, que creio que é claramente aquilo que será o investimento mais reprodutivo que o país pode fazer neste momento para nós recuperarmos o país com bem-estar e com coesão social. E, portanto, apelo a que, do ponto de vista da comunicação, nós possamos comunicar pela positiva e nos lembremos que somos, ainda que com outras barreiras, mais fatigados, mais vulneráveis, somos os mesmos portugueses que em março e abril adotaram comportamentos pró-sociais, de apoio às outras pessoas e pró-saúde, protegendo-nos a nós e protegendo os outros. Somos os mesmos portugueses com mais barreiras ao nosso comportamento que têm que ser tidas em consideração, aceites e teremos que tomar decisões e comunicar de acordo com elas. Agradeço ao Tiago Pereira, que é membro da direção da Ordem dos Psicólogos, por nos ter ajudado a refletir sobre esta questão.